E 2016 está sendo o ano mais violento, isso é o que aponta os dados do Observatório da Violência Letal Intencional do Rio Grande do Norte. E é sobre esse assunto que a gente conversa ao vivo, direto da redação, com Cristina Vidal. Bom dia, Cristina. Bom dia, Mariana. Bom dia, Jane e todos que assistem o Encontro com a Notícia. Mariana, de acordo com o levantamento, as razões apontadas para isso são a falta de estrutura dos presídios, a onda de violência dentro das unidades prisionais e as fugas. 2016 até agora foi o ano mais violento da década, superando 2014, que até então era considerado o mais letal. Este ano foram registradas 350 fugas e em todo o estado foram mais de 1.800 assassinatos. As ocorrências de homicídios cresceram 19,1% em relação a 2015. De acordo com o Observatório da Violência Letal Intencional no Rio Grande do Norte, o número de foragidos do sistema prisional pode provocar o aumento das estatísticas dos homicídios. A Zona Norte de Natal foi a região que se concentrou o maior número de homicídios, com 41% das ocorrências. Em seguida vem Zona Oeste, com 37%. A Zona Leste apresentou 13% e a Zona Sul 7%. De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, o tráfico de drogas é um dos principais fatores para esse aumento do número de homicídios. A Secretaria informou ainda que a Polícia Militar, juntamente com a Força Nacional, tem intensificado o patrulhamento ostensivo para inibir essas ocorrências. Cristina Vidal, da redação, para o Encontro com a Notícia. Obrigada, Cristina. Pois é, a gente sente isso, né, Jane? No dia a dia, quando a gente comenta aqui, fala dessa insegurança, dessa violência. Essa realidade que coloca o Brasil com esse tipo de problema, diferente de outros países, precisa ser melhor estudado, mas não durante muito tempo. E com ações mais decisivas, não é? O país todo tem hoje na segurança, com mortes, esse tipo de morte, um dos maiores, se não o maior problema em termos de estrutura social. O tecido social brasileiro ele está extremamente fragilizado por conta da violência. A gente viu aí um pouco de fantasia, mas também de realidade, aquela inclusão social. Presumia-se que com inclusão social diminuiria o número de mortes. Não foi o que ocorreu. Imaginemos agora um quadro de crise. Essa crise financeira que está atingindo todas as camadas vai, naqueles que tiveram a ascensão, atingir mais ainda. E a gente está vendo a opinião pública dividida. A opinião pública cobra por segurança e ainda dividida sobre as ações. A gente teve ontem, nesse final de semana, aí, a morte do filho de uma cantora, de uma funkeira, que dividiu a opinião pública no Rio de Janeiro, uns aprovando de uma forma até grotesca, outros reclamando. A gente teve também no Rio de Janeiro um turista italiano, ele estava com uma máquina fotográfica, andando lá na motocicleta, e entrou por conta de uma orientação equivocada pelo celular, numa favela. O pessoal pensou que era um policial que entrou filmando e já foi logo atirando, matou o italiano. O Rio de Janeiro também tem o grande exemplo da unidade, né, de pacificação da polícia lá, que não fez outros projetos e hoje também está em questionamento. O Rio de Janeiro tem aquela história de ser uma síntese do Brasil, e é verdade. O que acontece no Rio de Janeiro repercute em todo o país. A formação do Rio de Janeiro, a população do Rio de Janeiro é uma síntese do Brasil. E o Brasil hoje é um retrato, sem retoque, do que acontece no Rio de Janeiro. Uns mais e outros menos. A violência, por exemplo, dos presídios em alguns estados do Nordeste, como aqui no Maranhão, em Pernambuco, é muito mais forte, foi muito mais forte do que no Rio de Janeiro. Então é um problema nacional que precisa ser atacado. Os governos estaduais, eles têm que se envolver mais nesse projeto, cobrar do governo federal. E não pode acontecer o que, via de regra, aconteceu em muitos estados, aqui inclusive no Rio Grande do Norte. O estado receber recursos federais para a construção de presídios, não utilizar e devolver. Porque eles têm medo de ir ampliando a quantidade de presídios, não ter recursos financeiros para manter esses presídios. Tem que contratar agentes penitenciários, tem que ter a quentinha, tem que ter todo um custo que tem sido evitado, aumentando mais ainda a violência nas ruas, provocada por pessoas que deveriam estar nesses presídios.